21º dia, hoje, o que você aprendeu com essa jornada? E aí, o que será que vocês aprenderam com essa jornada? O que vocês conseguiram identificar? Nós falamos sobre 20 temas diferentes. Será que algum dos dias serviu para alguma coisa? Ou será que mais de um dia serviu para alguma coisa? Será que mudou alguma coisa aí dentro de você? Será que virou uma chavinha? Será que teve algum dia que doeu mais? Que você falou assim, nossa, isso tá doendo muito. Ou, nossa, como eu nunca pensei nisso, veio uma explosão de ideias. Enfim, como foi passar por essa jornada? Então, a ideia hoje é que a gente faça uma recapitulação de tudo que foi falado nessa jornada. Lógico que de uma maneira bem pequenininha, porque as nossas lives, a gente começou com a ideia de ficar 10, 15 minutos e a gente tava batendo 1 hora de live, isso porque a gente só desligava porque sabia que a live ia cair, porque tem muita coisa para ser dita, tem muito conhecimento para ser compartilhado, muita experiência para ser trocada, e a gente se sentiu à vontade para poder fazer isso com você. Então, vamos começar a nossa revisão de hoje da nossa jornada e a gente vai fazer então como se fosse uma regressão, olhando uma linha do tempo, voltando lá para o dia 1º, quando a gente começou essa jornada. Subitamente, do nada, realmente, eu falei 3 horas da tarde, falei, vamos fazer? Vamos, 9 horas da noite a gente tinha começado a fazer. Então, deixa eu até olhar o dia que começou aqui, que se eu não me engano foi dia 5. 5 de julho foi o dia que a gente começou essa jornada. A Marcela conseguiu acompanhar todos os dias, a Su também, alguns não deram certo, mas a grande maioria vocês tiveram desde o comecinho. E tenham certeza que colherão muitos frutos, não só durante esses 21 dias, mas durante os próximos dias também, porque o que vocês aprenderam ficam com vocês, não volta mais pra gente. A gente recebe outros conhecimentos e continua repassando, assim é o ciclo da vida. Primeiro dia, então, da jornada, a gente falou como seu passado lhe sabota. Nesse dia, então, nós falamos o quê? Que nós ficamos vivendo em busca de um passado. Normalmente, quem vive no passado pode ter crises depressivas. Por quê? Porque ela fica presa a algo que ela teve, que era bom e que ela tem saudade, mas ela não consegue viver no momento presente. Ela não consegue ser grata pelo que ela tem agora. Independente se o que está agora é bom ou ruim. E mesmo que seja bom, ela não consegue desapegar. Ela só acha que o passado é bom. Então ela fica se sabotando, ela fica se voltando para o passado, tentando achar uma justificativa de que lá era melhor do que aqui hoje. Então ela acaba não vivendo o momento do presente, o momento do agora. E isso é o importante, viver o agora. Desculpa, todos os estudos que a gente faz, a gente sempre fala, né? Tudo leva para o mesmo caminho. E o que é o caminho? É viver o agora. Eu posso planejar? Pode, mas você não pode deixar de viver o agora para poder ficar olhando o futuro. E nem pode ficar se cobrando de alguma coisa que aconteceu no passado. Então, se de alguma maneira você não teve uma experiência positiva no passado também, houve alguma, vamos dizer, falha, mas houve algo que não saiu da maneira como deveria sair, ok, aconteceu, já aconteceu. Não dá para voltar lá para corrigir. Não. Dá para a gente corrigir agora. Agora dá, mas lá atrás não. Então foque no agora. Quais atitudes você vai ter para que isso não aconteça de novo? Quais experiências você teve do que você viveu lá atrás? Então traga isso para o momento presente e aplique no momento presente. Então esse foi o assunto do primeiro dia. Assunto número 2, Lê? Como abandonar seus medos e erros. Esse foi um assunto que a gente falou como você deve entender que os nossos medos e os nossos erros apenas nos transformaram no que nós somos. Sem eles, nós não seríamos o que somos hoje. Quem tem filho não teria os filhos que tem hoje.
não conheceria, não teria vivido o que viveu, não teria cursado uma faculdade, não teria viajado, trocado pneu de carro, mordido o rabo de um gato. Nossos erros e os nossos medos nos transformaram no que somos hoje. E devemos ter orgulho disso. Porque se somos o que somos, é porque nós conseguimos iniciar essa jornada e estamos continuando ela. E com certeza, muito bem. Terceiro dia, Pri. Se desafie a fazer coisas novas. Esse dia foi bem bacana, porque a gente falou o quê? Da questão de se permitir ver algo novo, comer algo novo, experimentar algo novo, fazer algo diferente, seja em relação a sentimentos ou em relação a uma roupa, uma comida, uma bebida, um lugar, enfim, a gente acaba ficando condicionado e fazendo sempre a mesma coisa e não se permite experimentar coisas novas. Então a gente deixa de viver um mundo de infinitas possibilidades porque a gente só vive aqui, no quadradinho da gente. E a gente tem que começar a ter uma visão 360 graus. A gente tem que olhar tudo à nossa volta. Então, o que a gente falou? Experimente andar na rua, olhar os pássaros, as árvores, vai por um caminho diferente, perceba coisas diferentes. Se você tem restrições em questão à alimentação, se você é um pouquinho mais enjoado para comer algumas coisas, permita-se experimentar. Permita-se experimentar uma, duas. Você vai ver que a atividade cerebral começa a mudar, o seu organismo começa a trabalhar a seu favor. Para quê? Para que você esteja receptivo para as coisas novas chegarem. Senão a gente acaba vivendo a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. E aí, como faz? Se a gente só água mole, pedra dura, tipo, a água fica ali batendo na pedra. Ela não fica batendo na pedra. Ela faz o quê? Ela contorna a pedra. Ela não vai ficar brigando com a pedra falando, tu tem que sair daí. Não. Ela vai lá e vai contornar. Ela vai ficar batendo na pedra? Vai gastar um pouquinho a pedra. Mas quanto tempo ela demoraria para tirar aquela pedra dali? Será que nós temos todo esse tempo para tirar a pedra do meio do caminho? Ou eu posso contornar a pedra e ir experimentando um novo caminho? Quem sabe esse caminho é mais prazeroso e mais fácil, às vezes, do que o que a gente está vivendo. Então, fiquem atentos. Isso foi o que a gente falou no terceiro dia. Se desafiar a fazer coisas novas. E o quarto dia? O quarto dia é o poder das afirmações positivas. Lembre-se, você está vendo o copo meio cheio ou meio vazio? Como você está vendo? Então, a gente tem que começar a ver tudo do lado bom. Ah, eu perdi o sono. Aproveita para ler um livro. Perdi o ônibus. Cara, vai caminhando até o próximo ponto, onde você sabe que passa outro, e aproveita para olhar o caminho, olhar as árvores, olhar tudo ao seu redor, e aproveitar que você tem tempo. Então, sempre vê o lado positivo de tudo. E não se esqueçam, essas lives estão subindo, é só uma apanhadinho que a gente está fazendo, mas aí tem todas essas lives na íntegra. No YouTube, se você quiser saber uma mais a fundo, a gente está começando a subir, beleza? Então, pense sempre positivo. O poder das afirmações positivas está justamente em você focar em algo positivo, não olhar o lado negativo. Escrever algo positivo, escrever a sua carta dos sonhos. No dia dessa live foi uma live com muita emoção. Inclusive, essa live não ficou salva porque a internet falhou nesse dia. E foi um dia que eu contei sobre uma realização de um desejo, como eu consegui alcançar esse desejo, como eu manifestei esse desejo na minha vida. E enfim, foi um dia realmente assim, bem emocionante. Quem estava presente pôde vivenciar isso junto com a gente, mas não faltarão oportunidades para a gente contar mais sobre isso. Mas a afirmação positiva é o quê? Você focar naquilo que você quer. E aí, mais pra frente, vai chegar um ponto bem importante disso. Quinto dia, a gente falou sobre destravar a sua vida. E aí, o que tá travando a sua vida? O que você tem feito que não tem deixado você ter
recursos financeiros, um amor verdadeiro, uma saúde boa? O que tem travado a sua vida? Será que você já parou para olhar o que é que está ali te impedindo? Muitas vezes a gente sabe o que está impedindo, só que a gente não quer ver. A gente fala, não é isso. Só que tem horas que tem que olhar e falar, é isso. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou eu tiro de uma vez isso da minha vida, mudo, ou eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, as mesmas atitudes levam aos mesmos resultados. Para que eu tenha resultados diferentes, eu tenho que tomar atitudes diferentes. E isso vai fazer com que a sua vida destrave, com que você comece a ver o copo meio cheio e não meio vazio. E o 6º dia... Se compare a si mesmo. O grande problema nosso, como a gente disse na live, é ver o palco e não os bastidores. Então, você deve se comparar a si mesmo todo dia, não a outra pessoa. Às vezes você vê o jardim da outra pessoa mais verde, e aí, por que o seu não está tão verde? Você não viu o tanto que ela regou, o tanto que ela jogou de adubo, o tanto que às vezes ela ficou sem dormir tirando as ervas daninhas. Então, pense no seu jardim primeiro. Comece a pensar em você mesmo. A pessoa que você deve vencer é aquela que você vai olhar no espelho. Olhar e falar, vou ser melhor que eu amanhã. Isso vai fazer a diferença para você. Então, lembre-se, compare-se a si mesmo. Porque enquanto você estiver comparando com as outras pessoas, você terá ansiedade, terá depressão, terá grandes problemas que tem uma solução muito fácil. Olhe para dentro de você, não para fora. Porque só aparece para fora o que está interno. 7º dia. 7º dia era se você está preparado para escutar. E escutar o quê, né? Escutar você mesmo. Escutar a voz interior que existe dentro de cada um de nós, escutar a sua intuição, saber como é importante olhar realmente para dentro de si, virar-se para dentro de si. E o trem, ele tem que passar, gente. Ele já faz parte dos efeitos audiosonoros aqui, dos efeitos sonoros da live. Então, o 7º dia a gente falou se você está pronto para escutar você mesmo, pronto para escutar o que o mundo tem para lhe falar, se você está preparado, se você está disposto a ouvir, porque a gente só escuta aquilo que a gente está preparado para ouvir. A gente não consegue, muitas vezes as pessoas falam as coisas pra gente e entra por um ouvido, sai pelo outro. Talvez não fosse o momento certo, tá tudo bem. Só que se for o seu momento, vá atrás, corra, busque informação e escute mais de uma vez. Eu tenho certeza que hoje nessa revisão que a gente está fazendo, talvez coisas que vocês escutaram no dia não fizeram tanto sentido. Talvez escutando hoje faça mais sentido. Então, é como assistir um filme, né? A gente assiste um filme uma vez e entende uma coisa. Quando a gente assiste 2, 3 vezes, a gente começa a ter uma outra compreensão. Com o livro, a mesma coisa. Por quê? Porque a gente vai começando a refinar a nossa vista, abrir mais os canais auditivos, fica mais atento. E isso facilita também nos processos meditativos. A gente começa a estar mais permissivo para escutar outras coisas, até para escutar o nosso próprio corpo, o que ele está dizendo para você. Então, esse foi o tema do nosso 7º dia. E o 8º dia? O que eu ganho sendo vítima? Qual é a troca que eu preciso fazer? Porque se eu estou me vitimizando, eu estou ganhando alguma coisa. Ninguém se vitimiza à toa. Por exemplo, eu estou longe da minha família, vou ficar doente, todo mundo vai aparecer. Você pode ter certeza. Eu vejo alguma coisa no meu trabalho e me estressa e eu vou reclamar. Mas às vezes nem tem necessidade, nem tem o porquê. É só deixar acontecer. Tudo se resolve. A gente às vezes pensa que não tem solução, mas tudo tem solução. Porque assim, se é um problema,
existe solução. Se se tornou um problema, tem solução. Não existe problema sem solução nenhum. Demora um pouco mais, um pouco menos, mas existe. Então, o que você ganha? Essa é a pergunta. O que você ganha sendo vítima? Não resolvendo os problemas. O que você ganha reclamando da sua vida para outra pessoa? O que você ganha reclamando de outra pessoa? O que você ganha reclamando do governo? O que você ganha reclamando de outros países? Nada. Então, vivo hoje, o amanhã, como eu sempre disse, não existe e o futuro é incerto. Então, existe apenas o hoje, pois o futuro é só uma ilusão. 9º dia, Pri? 9º dia é como ter uma vida minimalista. Então, nesse dia a gente fez o destralhe, falou sobre como viver com menos, viver mais, melhor e com menos. Em todos os sentidos, seja ele de consumo, seja de sentimentos. Então, algumas pessoas fizeram um destralhe físico, fizeram um destralhe mental, emocional. Foi permitindo-se deixar para trás as coisas que fazia questão de carregar. Então, quantas vezes a gente não chega no final do dia com as costas pesadas, com o ombro doendo, o pescoço duro, tá até meio curvadinho assim, por quê? Porque a gente ficou o dia inteiro colocando, vem comigo, e a gente vai pondo todo mundo nas costas e vai trazendo. E a gente faz isso não só por um dia, a gente faz isso por uma semana, um mês, um ano, uma vida toda. Então, quantas pessoas vivem uma vida sobrecarregada, entulhada, carregada, cheia de coisa velha aí dentro que não larga, né? Não, é meu, é tudo meu, eu quero comigo. Porque eu fui traída, vem comigo. Eu fui abusada, vem comigo. Eu fui maltratada, vem, é meu. Eu preciso disso. Por quê? Porque as pessoas acreditam que se elas deixarem esses sentimentos ruins, elas deixam de ser elas. E aí isso é o erro, porque nós não deixamos de ser, aí nós seremos nós, porque nós não somos aquela vítima, aquela pessoa que foi abusada, aquela pessoa que foi traída, que foi roubada. Nós não somos isso, não é isso que define quem nós somos. Nós somos algo muito maior do que tudo isso. Isso são apenas experiências que o nosso avatar está se permitindo passar aqui na Terra. Experiências pelas quais você também atraiu. Então, pare, veja realmente, ache esse sentimento dentro de você, se for uma questão emocional, e olhe, eu preciso disso pra mim? Eu preciso carregar essa raiva que eu tenho dessa vizinha há 20 anos? Essa raiva que eu tenho do cara do mercadinho da esquina? Eu preciso disso? O que isso muda na minha vida? Nada. Então, abre uma lixeirinha, joga lá dentro e segue a vida. Mais leve, mais tranquilo. E abrindo espaço para que coisas novas entrem. Para que coisas novas vão entrando no lugar dessas coisas velhas. Chega uma hora que às vezes o nosso guarda-roupa tem tanta tranqueira dentro que já não tem mais onde guardar roupa. Aí a gente precisa arrumar, tirar as coisas de dentro, descartar algumas coisas. Para quê? Para conseguir guardar novas coisas. E assim também é dentro da gente. De tempo em tempo, a gente precisa fazer uma faxininha aqui. É como bolsa de mulher, né? Quem é mulher sabe, mulher guarda tranqueira nas bolsas, que é um negócio impressionante. A gente consegue enfiar o mundo dentro da bolsa. Aí uma vez por semana a gente tem que fazer uma faxina e descobre até umas coisas estranhas dentro da bolsa. Fala, como isso veio parar aqui? Enfim, a gente sempre tem que estar olhando. Por quê? Porque a gente guarda as coisas com muita facilidade. Então aprenda a se desfazer das coisas, sem dó. Você não é aquela coisa, você não precisa dela. Então, se desapegue, aprenda a se desapegar. Esse foi o tema do 9º dia, como ter uma vida minimalista. E o dia 10? Tenha bons hábitos. Como eu faço para ter bons hábitos? Rotina. Tenha uma rotina de bons hábitos. Acordou, acabei de acordar. Nossa, que droga, tem que trabalhar. Aquele dia seu não vai ser bom. Agora se você, vou trabalhar, ou levanta, medita, faz café, esquece que você tem que trabalhar, como se fosse passear. Por que que quando a gente sai para trabalhar, 7 horas da manhã a gente sai bravo, e para passear a gente acorda 5 horas da manhã,
disposto. Então, aprenda a acordar disposto para trabalhar da mesma forma que você acorda disposto para passear. Tudo é hábito. Mas aí, para que os hábitos comecem a dar certo, você precisa fazer com que eles comecem a funcionar. Fazendo como? Todo dia, todo dia, todo dia. E aí, os hábitos vão acabar tomando conta da sua vida. E aí você vai ter apenas fantásticos, ótimos, maravilhosos hábitos. E é assim que a gente começa uma transformação, passo a passo. Cada dia a gente dá um passo por dia, traz paz e alegria. Esse foi o 11º dia. 10º dia, né? Foi. 10º dia, é isso que eu disse. O 11º é desmistificando a meditação. Então, nesse dia a gente praticou uma meditação juntos, muito simples, sem nenhum processo complexo, nem nada disso. Então, a gente desmistificou em relação às posturas, em relação a parar de pensar. Então, eu não preciso ter uma postura de yoga, fazer posturas de yoga para poder meditar. Eu posso meditar sentada, posso meditar com as pernas cruzadas, posso meditar na cadeira, no sofá, sentada no chão, numa almofada. A gente pode meditar de qualquer maneira. A gente só comentou de não meditar deitado, por quê? Porque se você for meditar deitado, pode ser que você durma. A intenção da meditação não é só relaxar, é realmente esvaziar a mente. E esse esvaziar a mente não é parar de pensar, mas você conseguir focar e permanecer por alguns lapsos de tempo com ela vazia. Realmente esvaziar a mente é um processo quase que impossível. Porque nós temos 70 mil pensamentos por dia. Então, todo momento tá vindo um pensamento, e ela não para. Mas quando eles vierem, na meditação é o quê? Puxar o ar, soltar lentamente e sentir o momento presente, sentir o ar entrando pelo nariz, saindo devagar. E a cada respiração a sua onda cerebral vai diminuindo, as suas tensões vão sendo liberadas, você vai se permitindo permanecer no presente, no agora, e você vai sentindo as sensações do seu corpo, como está seu pé, como está sua coluna, suas mãos. Você pode prestar atenção nos barulhos que tem à sua volta, nos ruídos, num canto de um pássaro, se estiver chovendo, no vento, em qualquer coisa, até no barulho da reforma. Fique atento ao barulho da reforma, preste atenção, olha, é um martelo batendo, agora é uma máquina de concreto, agora vá percebendo os sons, vai tentando identificar. Quando você faz isso, significa que você está no agora. Você está vivendo o agora. Quantas vezes a gente não sai para trabalhar e chega no trabalho e fala: nossa, eu não sei nem que caminho eu fiz, de tão automatizado que nós somos. Lembrem-se, o nosso cérebro tem a função do quê? De automatizar as nossas coisas. Por quê? Para não gastar energia. Então, o nosso cérebro consome muita energia e ele sempre vai tentar facilitar a nossa vida, fazendo o quê? Colocando as coisas no automático. Então, lembra que eu comentei, para dirigir a gente não precisa pensar que tá engatando qual o número de marcha, a gente não precisa ficar olhando os pés dos pedais para poder saber em qual pedal vai pisar. Para escovar os dentes, eu não fico pensando, escova para cima, escova para baixo, faz bolinha, vem para frente, vai para direita, vai para esquerda. A gente não precisa, a gente simplesmente escova os dentes. Por quê? Porque já ficou automático. Então, permita-se praticar pelo menos 5 minutos de meditação diária. Põe uma música tranquila, ou se você não quiser música nenhuma, senta no silêncio da sua casa, ou no barulho mesmo que seja, e permita-se simplesmente fechar os olhos e praticar uma respiração mais profunda. Eu falei também sobre a respiração, que a gente respira aqui, ao invés de respirar aqui. Então, a gente desaprende a respirar quando a gente cresce. Porque se você olhar a barriga do bebê, ele sempre está respirando pelo diafragma, quando a barriguinha dele sobe e desce. E a gente nessa vida louca aprende a respirar muito aqui por cima e achando que está respirando. Não, a gente está
respirando, mas não o tanto que deveria respirar, não está oxigenando todas as células, a gente não está levando o oxigênio para todo o nosso corpo de maneira eficiente. Então, por isso que as nossas ondas cerebrais não baixam. Agora, quando eu permito puxar o ar e solto, aí vocês percebem que o nível vai baixando, que vocês vão ficando mais calmos, tranquilos. E assim a gente faz também nos momentos que a gente está tendo uma crise ansiosa, que está mais afobado, que está mais nervoso. E a gente vai fazendo assim. E esse foi o 11º dia, agora o 12º dia. Onde está seu foco? Seu foco está no caminho para frente ou no caminho de trás? Lembre-se, para você focar, você deve imaginar aonde você quer chegar. Quais são os obstáculos, se é que existem obstáculos para serem ultrapassados, mas se existirem, quais são e por que eles devem ser ultrapassados. Tudo deve ter uma visão. A gente fez um curso esse final de semana que o cara falava sobre uma visão ecológica. É o que? É você imaginar o porquê você deve fazer aquilo e por que aquilo vai te beneficiar. Porque nós ajudamos as pessoas, mas nós recebemos algo benéfico também. Porque toda pessoa que a gente transforma, a gente se transforma um pouquinho também. Isso chama-se uma transformação ecológica. É você ajudar alguém sendo ajudado e pensando que essa pessoa irá ajudar outras pessoas. Ou seja, ela vai reciclar essa ajuda, como se fosse uma corrente do bem. Então mantenha o foco em saber o que você quer fazer e vai em frente. 13º dia. Você é grato? E aí, lembra, a gente falou sobre gratidão, sobre como ter gratidão até nos momentos desafiadores. O quanto a gente pode aprender com um momento desafiador, o quanto é importante saber tirar proveito de todas as soluções. O que foi que você brincou comigo hoje, Lê? Que tinha alguma coisa positiva? A gente tinha alguma coisa que não tinha dado muito certo. E a gente brincou, a gente falou, é verdade, tudo dá pra tirar uma coisa positiva. Às vezes até quando aquela pessoa tá falando uma bobagem pra você, você fala assim, ai meu Deus, aí você fala nesse momento, obrigado, eu tenho ouvidos, olha, eu escuto coisas assim de tirarem o chapéu, de dar risada, de ficar brava, mas gratidão por eu ter audição. Nesse dia a gente falou sobre ser grato pelos mínimos detalhes, ser grato pelas unhas, que protegem os nossos dedos, servem às vezes para coçar, enfim, veja gratidão em tudo que você tem ao seu redor. E a gente ensinou a fazer o caderninho da gratidão, de sempre você estar agradecendo por aquilo que você já tem e agradecendo por aquilo que está por vir. Sinta, já é real. Quando você começa a sentir a vibração no seu corpo, quando você consegue expressar um sorriso, uma alegria interna que toma conta de você, aquilo já é real na sua vida. É questão de tempo para que aquilo esteja realmente dentro da sua vida. Então, a gente só consegue mais coisas quando a gente aprende a agradecer. Então, quando eu agradeço, a graça desce. Então, agradecer é falar, olha, eu estou pronto, eu estou preparado. Diferente do reclamar. Quando eu reclamo, eu clamo, eu peço 2 vezes. Porque o é como o replay. Não é? O replay não passa de novo? O reclamar é pedir 2 vezes. Então, minha vida é uma droga, esse trabalho é uma droga. Manda mais disso pra ela tá querendo, ela tá pedindo. E o universo vai mandando e vai te enchendo mais disso. Então, aprenda a agradecer. Se você não é feliz com o seu emprego, ok, mas agradeça nesse momento, é o que você tem. E só quando você aprender a ser grato por ele, um novo emprego vai chegar. Porque daí você vai estar disponível para as coisas virem até você. Enquanto eu não mudo a minha vibração, não há como experimentar algo diferente. Então, quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes. O mesmo método, a mesma reclamação vai te trazer mais disso. E o 14º dia? Como purificar as memórias. Esse como purificar as memórias é tudo que você acha que está dando errado, purifique.
Alguém pediu para eu fazer alguma coisa que ela mesma podia fazer. Agradeça. Purifique. Agradeça porque você tem 2 braços e 2 pernas e pode fazer isso. Você poderia não ter e não ajudar essa pessoa. Agradeça por tudo. Porque a partir do momento que você agradece, todo o universo entende que você é grato por tudo que tem e ele vai te mandar mais coisas para que sua gratidão aumente. Então, seja grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Nesse dia a gente falou sobre a filosofia Runa e do Ho'oponopono, que é a gratidão, como ela funciona entre a gente e o universo, que existe um pequeno espaço, como se fosse um fio só, que a gente precisa só acreditar que a gente pode ultrapassar esse fio, que tudo que a gente deseja, tudo que a gente pediu vai se realizar, porque nós temos lá, lembrem-se, uma partícula de Deus. Nós temos Deus dentro de nós, então nós conseguimos co-criar. E para que isso aconteça, a gente tem que aprender a purificar. Então, viu algo de errado, algo que te incomodou? Repita mentalmente: purifique, purifique, purifique. Te amo e sou grato. Beleza? Próximo. 15º dia, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E nesse dia, a gente falou uma frase que Jesus dizia muito, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, sim, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Ah, Priscila, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. Se você quer ter sucesso, quer ser empreendedor, você precisa andar com quem? Com quem acredita que somente concursos pode ter dinheiro, que somente a CLT é segurança? Ou você tem que andar com pessoas e escutar pessoas que já empreenderam, que já fizeram sucesso? Se você quer ser fitness, você vai andar com o pessoal que só vai comer pastel na feira e que só vai comer cachorro quente? Não, você vai procurar pessoas que tenham o corpo que você deseja ter, que pratiquem atividade física. Então, nós não estamos dizendo que você precisa parar com todo mundo que não tem o mesmo segmento que você. Não é isso, mas que você precisa focar os seus olhos, você precisa distribuir a sua atenção para aquilo que você realmente deseja. Então, se você quer viver uma vida mais tranquila, mais positiva, mais confiante, pare de viver com o pessimista. Pare de dar ouvidos para um pessimista. Para uma pessoa que você chega, ela só sabe falar de doença, que fica aquela competição. Ah, não, mas é porque a minha doença é melhor que a sua. Não, porque eu já fiquei muito doente. Nossa, mas olha, você não tem ideia quanto eu fico doente. A pessoa tem prazer de falar isso. E aí, será que é isso que você quer manter na sua vida? Então, Priscila, mas essa pessoa é minha avó. Ok, vai continuar amando ela? Lógico que vai. Mas quando você for visitá-la, ou você vai com seus ouvidos blindados, troque de assunto rapidamente, fale com ela sobre outra coisa, fique menos tempo. Por quê? Porque senão você vai se contaminar. Não tem como não se contaminar, gente. Às vezes você chega lá mó empolgada, a pessoa joga um balde de água fria. E aí? Joga um balde de água fria e aí você fala: poxa vida, eu vim aqui tão animada e a pessoa acabou com o meu dia. Então, nós estamos permitindo que as pessoas controlem as nossas vidas. Então, não permitam isso. Quem controla a sua vida é você. Não dê esse poder para outra pessoa. Esse foi o tema do 15º dia e agora o 16º dia. 16º dia, organize sua vida. Como que a gente vai fazer para organizar a vida? Colocar post-its lembrando o que a gente deve fazer, ter uma agenda, ou quem gosta de computador, ter lá uma pastinha no computador com as coisas que você deve fazer. A gente pode montar uma planilha para a semana, se necessário, para o mês, ou apenas montar de hoje para amanhã. Uma coisa simples que começa a gerar esse hábito de organização é você levantar, arrumar sua cama, dobrar seu pijama e deixar no cantinho. Sempre no pezinho da cama, igual
faz no exército. Quando você faz isso, sua mente começa a acreditar que você conseguiu cumprir uma tarefa, então você está pronto para outra tarefa. E vai aumentando essas tarefas gradativamente de dificuldade, até o momento que isso vai começar a organizar sua vida, vai virar um hábito organizacional e você vai conseguir manter isso como se isso fosse a coisa mais natural possível da vida. E na verdade tem que ser. 17º dia. Você sabe pedir ajuda? Nesse dia a gente falou sobre a síndrome da Mulher Maravilha e a síndrome do super-homem, né? Que eu posso tudo sozinha, porque eu sou muito guerreira, eu sou muito vitoriosa, porque eu não dependo de ninguém, porque eu não dependo de homem, porque eu sou autossuficiente. E aí? Será que eu preciso carregar o peso do mundo nas minhas costas? Será? Será que, mesmo sendo homem, eu preciso ser muito forte, muito macho? Porque eu não posso pedir ajuda quando eu estiver cansado? Eu não posso falar que eu estou cansado porque eu sou homem? Esses dias eu escutei uma frase assim, ó, que homem só descansa quando morre. Olha que coisa machista. Homem só descansa quando morre. Olha a crença que essa pessoa tem. Quer dizer que ele não podia parar, ele não podia ter um tempo de lazer, ele não podia ter um tempo de falar assim... Ufa, não vou fazer nada agora. Hoje é meu dia. E aí? Será que é nisso que você acredita? Será que você como mãe, como mulher, é isso que você tem acreditado? Que você não precisa de homem nenhum, que você não precisa de ninguém, que você dá conta de tudo sozinha? Será? E aí, será que o seu corpo tá cheio de dor? Será que vive uma ansiedade aí dentro? Será que você sente o seu corpo enrijecendo porque tem que carregar muita coisa e eu tenho que segurar muita coisa dentro de mim? Ou você se sente como uma panela de pressão que está prestes a explodir porque tem um monte de coisa aí dentro e aí qualquer coisinha que alguém fala para você, você sai xingando meio mundo, falando, não, aqui quem manda sou eu e aqui e pronto, acabou? E aí? Então, a questão é como saber pedir ajuda. Isso não é fraqueza, isso é inteligência. É saber que nós podemos estar cansados, que nós podemos realmente falar, não tô aguentando, preciso de ajuda. Não consigo mais seguir sozinha. Você pode me ajudar? Então, é saber realmente se permitir receber também ajuda, porque as pessoas às vezes oferecem ajuda, mas falam assim, não faz do meu jeito, não quero. Será que tem que ser sempre do seu jeito? Quem falou que o seu jeito é o jeito certo? Da onde você ouviu isso? Então, é pra gente sempre parar e refletir o que a gente está falando. E o 18º dia... Você procura respostas? Você quer saber... Como você pensa, como você sente, quais são suas dores, quais são seus superpoderes. E aí nesse dia a gente falou que nós podemos te ajudar nesse caso. Nesse e muitos outros, lógico. Nós sabemos o porquê você chora quando às vezes não tem motivo nenhum. Nem motivo aparente. Ou quando você quer conversar e a pessoa não olha nos teus olhos, isso te chateia. Ou você conversa com alguém, mesmo sem olhar nos olhos, e isso para você não tem importância nenhuma. Por quê? Cada pessoa funciona diferente. Nós somos únicos. E aí os traços de caráter vêm nos explicar como cada um funciona. E isso acontece na melinização, que é a partir do momento que a gente é fecundado, até os 5 anos e meio, a gente está tendo essa transformação, nós estamos sendo mudados, estamos sendo transformados, a gente está tendo nossos caráteres todos colocados, encaixados no lugar certo. Esse vou até deixar para ele falar, que eu sei que ela está com vontade. É justamente por causa dos traços de caracteres. Então a gente falou uns nomes muito estranhos no dia, né? Esquizoidia, oralidade, masoquista, psicopata e rígido, que são 5 traços de caracteres, que foi uma teoria desenvolvida por Freud, Reich e Lowen.
e atualmente o Corpo Explica domina grande parte dessa teoria e dos estudos hoje científicos. Nós somos os analistas corporais hoje do Corpo Explica, e a gente consegue fazer um mapa para essas pessoas, ler como as pessoas funcionam. Então, só de olhar as características físicas dela, a gente consegue falar, olha, você funciona assim, assim, você pensa assim, você age assim. Então, algumas pessoas, elas sentem um vazio interno, que não sabem de onde vem, choram, como a Lê falou, né? Sem ter motivo, só sabe que quer chorar, não sabe por quê, e tá tudo certo, porque isso é uma das características de algum desses traços. A gente falou das pessoas que andam com os ombros curvados, magrinhos, que andam sempre de touca, escondidos, ficam na caverna, que tem medo de existir para o mundo. São pessoas extremamente criativas, mas não são pessoas comunicativas, não são pessoas com traços de carinhos, afetividade, são pessoas mais frias. Falamos daquela pessoa que tem que estar sempre perfeita, linda, maravilhosa, e eu nasci para ser perfeita, e o mundo é meu, e eu quero o mundo inteiro para mim. Falamos da pessoa que é a panelinha de pressão, que guarda tudo dentro dela. Que parece calma, mas que quando explode sai literalmente M para tudo que é lado. Então, e falamos daquela pessoa que está sempre articulando, sempre vendo os perfis das outras pessoas, sempre analisando, muito desconfiada. Então a gente consegue fazer essa leitura. E aí você deve estar se perguntando assim, ok, Priscila, você vai me falar para mim que eu funciono assim, assim, assado? Eu sei, mas o que você não sabe é como potencializar os seus recursos e minimizar as suas dores. Todos os traços têm as suas dores e os seus recursos. E nós sabemos como fazer os seus bonequinhos aqui dentro conversarem para que cada um saiba o momento certo de agir. E aí você começa a entender por que você tem os resultados que tem. Por que você não dá certo na carreira? Por que você não dá certo no amor? Por que você não dá alguma coisa? Você não faz algo diferente. Então, isso é o segredo da análise corporal. Então, fiquem assim, de olhos, ouvidos abertos. Quem tiver interesse também pode chamar a gente, e aí a gente faz essa análise corporal falando e te dá um mapa, literalmente. A gente te dá um gráfico falando quais os percentuais você tem de cada traço. Lembrando que todos nós temos os 5 traços, isso é comum, todos nós temos os 5. Só que saber o pico do traço que você tá é o que muda na sua vida. Então, como a gente falou no dia, eu sou muito oral, então eu sou muita emoção, por isso em várias lives eu chorei, me emocionei. O Ale tem um outro traço que é de masoquista, então é o traço que segura muito, que guarda muito, que é um pouco desconfiado, tem muita emoção, mas não deixa transparecer tanto. Boa. Então ele só deixa se mostrar quando ele realmente confia. E aí a gente sempre tem um pico maior, às vezes pega 3 traços, tem pessoas que têm os 5 muito equilibrados, e aí a gente consegue fazer uma leitura muito fantástica da vida das pessoas. Então a gente ri, porque todo lugar que a gente vai, as pessoas sabem que a gente faz isso, e a gente fala pra pessoa, a pessoa fala assim, hã? Como? Mas eu não te falei nada. Aí a pessoa fica chocada, porque realmente o corpo fala muita coisa. E esse então foi o 18º dia. E o 19º dia é a importância do perdão. O quanto é importante a gente aprender a se perdoar. E mais que isso, não é perdoar o outro, às vezes é perdoar a si próprio. Saber que nós fizemos o melhor que podíamos naquele momento com o que tínhamos. Talvez uma decisão que você tomou lá no passado não tinha como tomar outra decisão, tinha que ser aquela decisão. Então, o que passou, passou. Águas passadas não voltam mais. A água que passa por um rio, ela nunca mais vai ser a mesma. E nós também não seremos mais os mesmos. A Priscila que começou lá no dia 5/7, no primeiro dia da jornada, já não existe mais. Quem está aqui é outra Priscila agora. A cada dia que eu acordo, eu me permito ser uma pessoa diferente. Eu me permito mudar, reconhecer, trocar, pensar, fazer tudo diferente. Ser como aquela música do Raul Seixas, eu me permito ser uma metamorfose ambulante.
É assim que eu quero ser. Por que eu tenho que ser quadradinho? Por que eu tenho que ser sempre igual? Quem falou pra gente que a gente precisa ser sempre igual? Quem falou? Eu posso mudar. Eu posso ir pra frente. Não gostei? Volto, pego o pau de novo que eu tava fazendo. Testei, não gostei de novo, troca de novo. E assim vai. A vida são experiências. São experiências que precisamos viver. Então aprenda a perdoar os outros e aprenda-se a perdoar você mesmo. E aí a gente falou sobre usar o Ho'oponopono para limpar essas memórias e deixar esses laços energéticos para trás. Sempre a gente fica com, quando há falta de perdão, a gente tem um laço, um fio energético ligado. A gente chama de registros acásticos. E aí fica essa ligação, essa conexão. Então a gente acaba, fica passando informação naquele fio e a gente fica trocando energia. E que será que a energia que tem ali é boa? Será? Ou será que é uma energia negativa? E aí, como eu vou receber coisas boas do universo se eu estou nutrindo uma energia negativa? Então, esse foi o tema do 19º dia. E agora, 20º dia. Você se ama? Será que você se ama? Será que você entende o que é se amar? Algum momento você já se amou? É disso que a gente falou. Que a maioria das pessoas estão preocupadas em amar outras pessoas. Em se transformar para outras pessoas. Não. A gente tem que se amar. Primeiro você se transforma. Depois você vai conseguir transformar o outro. Porque o outro só vai se transformar a partir do momento que ele vê que você mudou. Então, primeiro se ame. Faça o que você gosta. Vista-se da forma que você gosta. Vá para onde você quiser. E liga aquela chavinha que eu falei. Porque quando você se ama, você precisa ligar a chave. Que é a chave do foda-se. Essa chave é espetaculosa. Maravilhinda. É ela que vai fazer você se transformar. Por quê? Ninguém paga tuas contas. Ninguém arruma sua cama. Ah, eu tenho um empregado que arruma. Beleza, mas você paga. Não é de graça. Ninguém faz nada pra você de graça. Então, a sua vida é tua. Liga o foda-se. É isso. Por quê? A partir do momento que você começar a fazer isso, você vai ver que sua vida vai mudar. Você não se importar o que o outro pensa de você. Por quê? Se a pessoa gosta de você, ela tem que gostar da forma que você é. Se você tem defeitos, beleza, vamos mudar. Mas ela vai gostar de você a partir do momento que você se amar e ter muito mais hábitos, muito mais recursos, muito mais transformações. Você vai ver que você vai atrair pessoas iguais a você. Lembra da outra live que era você é a média das 5 pessoas com quem você anda? Então, pense bem com quem você anda. Essas pessoas se amam como você quer se amar? Será que você levantou hoje, escovou o dente, penteou o cabelo lá para você? Ou para as pessoas verem você na rua? Então, pense nisso. Quando você vai fazer alguma coisa, você faz para você ou faz para os outros? Isso é se amar. Aprenda a se amar primeiro. Pergunte para você, antes de dormir, faça uma pergunta, pega um copo d'água, lembra? Tome um pouco, deixe do lado e faça uma pergunta. O que eu preciso mudar para me amar? Aí no outro dia, você toma outro golinho de água e vai vir tudo na sua mente o que o seu subconsciente ficou trabalhando a noite toda para te responder. Simples assim. Namastê. E o mais importante de tudo isso nessa jornada é que quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda também. Não há como a gente mudar e o mundo permanecer igual. Então não se preocupe se o outro está mudando, não se preocupe o que o outro está fazendo, olhe somente para você. É você que tem que mudar. A mudança começa em você. Quando eu me incomodo com algo, é porque aquele algo está em mim, não está no outro. Se está me incomodando, sou eu que preciso mudar.
sempre que algo te incomodar, pergunte para você mesmo, por que isso me incomoda? Por que isso me irrita? Por que isso me dói? Por que me dá raiva? Por quê? O que essa pessoa tem que está me fazendo sentir isso? E limpe em você, purifique, purifique, purifique. E vá se permitindo dar um passo de cada vez. Não tenham a ilusão de que em um mês, uma semana, um dia, um ano é o suficiente para mudar tudo. Eu já falei para vocês a minha história várias vezes durante a jornada. Faz 3 anos que a gente vive esse processo. E cada dia é um processo diferente. Só que hoje eu já não tenho mais, e eu até tenho dificuldade de me lembrar como eu era 3 anos atrás. Eu ainda tenho os meus desafios? Claro, sempre tenho. Mas hoje eu tenho a consciência de escolher por quanto tempo eu vou deixar esses desafios me incomodarem, me impedirem de ser quem realmente eu quero ser, de quem realmente eu nasci para ser. Eu parei de ouvir as pessoas de dizerem, olha, você não pode fazer isso, você vai passar de ridícula, você não tem capacidade, você não está pronta. Como você tem coragem? Sim, eu tenho coragem, eu não preciso ser a Mulher Maravilha, eu não preciso ser nenhum super-herói, só preciso ser a Priscila. Eu só preciso entender que eu vim aqui nessa experiência humana para viver uma experiência. Eu sou a fagulha de Deus que está dentro desse avatar. Isso aqui é só um avatar, gente. Só um avatar. Como se nós estivéssemos num jogo. E eu vim aqui para viver essa experiência. E eu vou viver essa experiência da melhor maneira que eu puder. Sendo a melhor pessoa que eu puder. E transformando o maior número de vidas que eu puder transformar. Essa é a minha missão aqui na Terra. Ajudar as pessoas a se reconectarem com a sua centelha interior e trazerem para si tudo aquilo que elas têm de melhor. Não há nada que não possa ser mudado, nada. Depende única e exclusivamente de uma pessoa, você. Não sou eu que mudo você, não é o Ale que muda você, não é ninguém que muda você, é você que muda você mesmo. A gente te oferece caminhos, a gente te oferece destinos, técnicas, conhecimento, uma série de coisas. Mas quem decide ir no caminho é você. Eu não posso te levar pelo caminho que eu fui, porque talvez o caminho que eu tenha ido não seja o caminho para você. Então você tem que se experimentar, você tem que ir lá, não deu certo, tudo bem, vamos trocar de caminho. É assim que a vida funciona. Quando eu me permito, as coisas começam a mudar. Então lembrem-se dessa palavra. Permitam-se, permitam-se, permitam-se ser apenas quem vocês querem ser, sem se preocuparem com os outros. E não esqueçam do botãozinho famoso que a gente falou desde o primeiro dia da live. Quando alguém vier encher o seu saco, aperta um botãozinho chamado foda-se e fala, eu quero que seja assim, eu me sinto bem assim. E assuma a responsabilidade pelos seus atos e pela sua vida. Ela é só sua. Ninguém pode viver a sua vida. E assuma mesmo as responsabilidades. Porque se você errou, é por culpa tua. Não é por culpa do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, não. Você errou. É muito fácil as pessoas falarem assim, minha vida não vai pra frente por causa dos meus filhos, ou por causa da minha esposa, ou porque não sei o quê. Não, é por sua causa. É desafiador ouvir isso, é assim, até chateia, mas a gente precisa ouvir. Porque a gente só acorda quando a gente apanha, quando toma um banho gelado, um chacoalhão. Então lembre-se, se acontecer alguma coisa errada, você é culpado, não a outra pessoa, sempre você. Nessa hora, tem que estar preparado para isso. Então, encerrando a nossa jornada, com muita, muita, muita gratidão. Eu tenho certeza que nós demos o nosso melhor, que nós tentamos ser o mais verdadeiros possíveis. Vocês viram quantas vezes a gente se emocionou durante as lives.
E eu espero ter de alguma forma ter contribuído, nem que seja um pouquinho assim, ter plantado uma sementinha que seja para que você comece a ver um mundo diferente. E aí a gente já convida vocês para continuarem seguindo o nosso Instagram, para que vocês acompanhem os nossos stories. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do Casal Terapeuta. Os vídeos da jornada estão subindo aos poucos para o YouTube, além dos outros vídeos que a gente tem, mensagem diária todos os dias às 5 horas da manhã. Temos a leitura do livro Peça e Será Atendido, que vai entrar agora na parte das técnicas daqui a alguns dias. Então, são várias técnicas, muitas técnicas do livro. E aí, provavelmente eu grave nem áudio, talvez eu entre realmente para falar com vocês e explicar sobre cada uma das técnicas. São 22 processos, 22 técnicas diferentes para que vocês façam conforme a vibração tiver. Lá eu vou explicar melhor sobre a escala vibracional. E nos próximos dias também a gente vai começar a abrir as inscrições para jornada de Mude a Sua Vida em 4 semanas, que é um grupo terapêutico, onde a gente faz um grupo com várias pessoas. Ninguém precisa abrir o seu problema para o grupo, somente para a gente. E a gente vai conduzindo o grupo durante 30 dias, fazendo uma sessão semanal com todo mundo, enviando muito conteúdo, conversando com vocês mais de perto, dando uma atenção para todo mundo. E para que vocês possam realmente sentir essa transformação mais perto da vida de vocês. Então, quem tiver interesse já pode chamar a gente no direct, enviar o contato, que assim que abrir as inscrições a gente já avisa, porque o grupo tem uma quantidade limitada, justamente para a gente poder manter um trabalho bem feito com vocês, bem executados, tá bem? O nosso mais sincero e puro amor com vocês. Encerramos hoje 1 hora de live. Gratidão a todos vocês. Espero que vocês comentem lá no post que eu coloquei no feed o que você encontrou durante a jornada. Comentem lá, por favor, para ajudar a gente no Insta e para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Beijo, gratidão. Aloha! Namastê. Tchau, tchau.